aqui nesse painel, especificamente é o BGC Liquidez e também a Integral. Para coordenar esta atividade, convidamos o Anderson de Louveira, né, do Instituto de Louveira. Seja muito bem-vindo, Anderson. Convidamos a Marcele Cadilli, BGC. Também convidamos o Daniel Pisa, da Integral. Dando as boas-vindas a todos vocês e também aos nossos painelistas, né, os nossos palestrantes. O Anderson, fique à vontade, Anderson, aqui o microfone seu. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença agora aqui no 17º encontro da PEPREM. Eu sou o Ricardo, do Fundo de Previdência de Louveira. Dando continuidade nas palestras, agora com o termo títulos públicos, investimentos em títulos públicos e crédito privado, que, aliás, títulos públicos, são uns 10, 15 dias atrás, estavam bem interessantes. Quem aproveitou, acho que foi legal. E para explanar sobre o assunto, teremos a Marcele, que é responsável pela área de distribuição institucional da BGC Liquidez, e o Daniel, que é associado da Integral Investimentos, que faz parte do time de gestão de fundos de crédito privado. Com vocês. Pessoal, boa tarde. Pronto, está ali a apresentação. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigada pela presença. Vocês estão me ouvindo? Bem, isso. Obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente sabe que já é o último horário, então vocês já devem estar um pouco cansados, mas a gente vai fazer aqui rapidinho e espero que vocês aproveitem. Eu vou começar apresentando um pouco sobre títulos públicos. E, para quem não conhece, a BGC Liquidez, a gente é uma corretora. A gente faz parte do grupo Cantor, de Nova York. A gente está atuando no segmento de RPPS já tem mais de 2 anos e a gente focou na parte de investimentos em títulos públicos. Então, mais um ano que a gente está aqui falando sobre esse tipo de investimento que cresce muito, né, o entendimento de vocês e a vontade de vocês também de investirem. Então, a gente gosta muito de compartilhar um pouco da nossa experiência aqui com vocês. E sobre a BGC, para quem não conhece ainda, a gente está presente em mais de 20 países e a gente foi dealer do Tesouro por mais de 7 ciclos seguidos, né? Eu vou falar um pouco da importância dos dealers, mas isso traz um pouco do nosso tamanho, da nossa relevância. As marcas que estão ali são algumas outras marcas do grupo que estão espalhadas pelo mundo. E a gente entende também que vocês precisam estar sempre junto de instituições que têm um alto nível de governança, por isso que a gente gosta de trazer um pouco da nossa robustez no mercado mundial, para vocês, apesar do nome BGC Liquidez não ser tão conhecido no mundo dos investimentos nossos, né, de pessoa física, mas no institucional a gente está bem forte, que é o nosso foco, o nosso tipo de cliente que a gente atua hoje. Então, eu trago aqui um pouco do conceito dos dealers, né, do Tesouro Nacional e os dealers do Banco Central, porque são duas coisas diferentes. E como tiveram algumas dúvidas, né, acerca das responsabilidades de cada um, os dealers do Tesouro Nacional são os que atuam diretamente nos leilões e que são escolhidos pelo volume de títulos negociados. Então, mostra quem são as corretoras que estão ali mais engajadas, que têm um volume mais representativo no mercado, né? E os dealers do Banco Central, eles fazem as transações do mercado aberto, os compromissados, então é uma coisa mais operacional, eles vão mudando de 6 em 6 meses, eles vão alternando os dealers do Tesouro Nacional, do Banco Central. E agora entrando mais na parte dos investimentos mesmo em títulos públicos, né? Tem alguns tipos de títulos. Eles são os títulos que o Tesouro emite, né, como se estivesse emprestando dinheiro para o governo. Então, quando a gente fala de risco de crédito, é o menor que a gente pode ter. Hoje, né, a gente não fala que é zero, porque, enfim, não dá para falar que é zero, mas o investimento mais conservador e mais seguro que vocês podem ter na carteira de vocês, com certeza, são os títulos públicos. E aí a gente tem alguns tipos. E é importante vocês entenderem cada um, porque faz parte da função de vocês olhar para a gestão do patrimônio e entender o que vocês podem fazer com cada ativo.
Então, a gente tem os pré-fixados, que são a LTN e a NTNF. A diferença deles é que as NTs e NFs são as facas que a gente comenta, né? Elas têm pagamento de cupom semestral e a LTN não. Então, você compra ela e você recebe todo o valor que você investiu lá no vencimento. As queridinhas de vocês são as NTs e NBs, imagino que a maioria de vocês já conhece, que são as atreladas à inflação, pagam IPCA mais alguma coisa, e como o Ricardo bem comentou, tão bem atrativas. O mercado abriu o espaço, o spread, nas últimas semanas, então está tudo pagando mais de 6, e a gente vai chegar lá nessa parte. A NTNC é um título que é atrelado ao IGPM, ele não tem mais emissão, tem pouquíssima liquidez, só tem um vencimento, mas a gente coloca aqui só para vocês saberem que existe também, mas é um título que não é muito negociado. O vencimento dele vai ser em 2031 e aí não tem mais emissão. E a LFT também é um título muito interessante para vocês, porque ele é atrelado ao Selic, tem alta liquidez, baixa volatilidade, então para vocês que também fazem gestão de caixa, vocês podem considerar a LFT como um ativo que vocês podem comprar diretamente, não tem taxa de administração e as mesmas vantagens que a gente consegue para a NTNB, a gente tem na LFT também. E aí vocês conseguem, além dos fundos de caixa, usar a LFT como caixa mesmo, como dinheiro de liquidez. E aí a gente traz aqui para vocês entenderem um pouco de como é que é precificado o título público. O sem cupom é mais simples, né? Você traz a taxa valor presente, né? Quando a gente vai precificar um título, a gente tem que trazer todo o fluxo do futuro que você vai receber a valor presente. Então, os títulos que têm cupom, a gente tem que considerar que de 6 em 6 meses vai cair um dinheiro ali para você, a gente traz esse fluxo a valor presente. E aí, quando a gente faz isso, a gente precisa descontar da taxa. E aí a gente mostra para vocês entenderem qual é a relação do título com o DI futuro, né? Quando a gente está nas cotações, naquela loucura que a gente sempre fala, o DI subiu, o DI caiu. E por que isso influencia? Né? Porque está ligado diretamente a como a gente precifica o título. E aqui está um pouco de como é hoje o volume de títulos no mercado secundário. Desde 2010 tem aumentado bastante o volume de emissão. Então, quando ali a gente está falando de 45 mil milhões de volume, então tem bastante liquidez. Não fiquem preocupados se vocês vão conseguir bons preços, etc., porque o mercado ele é bem e tem crescido bastante, né? A linha preta é a NTNB, que são os papéis que vocês mais olham, então, desde 2010 foi um dos títulos que mais cresceu em volume, né, negociado. E agora, uma parte importante dos benefícios de você ter título público na carteira, que é a marcação na curva e a marcação a mercado. Além da taxa de administração que não existe, né? Quando a gente fala de marcação na curva, a gente está falando da linha preta. E aí, geralmente, a gente mostra um gráfico que ele é bem retilíneo, né? Aqui a gente trouxe o da B24, esse é o gráfico real da B24. Eu quis trazer ela aqui porque ela vai vencer agora dia 15. Então, quem tem B24 na carteira vai receber o pagamento dela, além do cupom das Bs de vencimento par. E aí, cada queda que tem ali, que vocês estão vendo no gráfico, é o pagamento do cupom. Quando cai o cupom na conta de vocês, o valor do cupom ele é descontado do PU do título. E aí eu quis trazer a imagem dessa forma justamente para vocês entenderem também a importância de vocês reinvestirem o valor que vocês recebem do cupom. Então, a taxa que vocês vão recomprar o título vai ser a taxa que vai estar sendo negociada, mas é importante para vocês garantirem de que vocês vão continuar tendo a rentabilidade do papel. E a linha vermelha é a marcação a mercado, que é a marcação dos títulos que dos fundos de investimentos que vocês têm, dos IMAs, BEIs, etc. Que, enfim, os fundos de título público que têm que marcar o título a mercado. A gente sofre toda a volatilidade que tem. Esse gráfico é de 2020 até 2024. Como a B24 estava vencendo agora, o legal é de vocês verem que, durante esse tempo, o preço, a marcação do título foi bem diferente, mas, no final, ela vai chegar ali no mesmo ponto. Então, ela vai vencer ali do dia 15 e a marcação na curva e a mercado vai chegar no mesmo valor. É o caminho que é diferente. Desde o momento que você compra até o momento que o título vence, vocês podem sofrer com essa volatilidade. E aí tem momentos que é mais vantajoso o título marcado na curva e outros que é mais, em termos de rentabilidade, o título marcado a mercado. O grande pulo, né, da marcação na curva é que vocês não vão ter a volatilidade na carteira de vocês. Isso traz uma tranquilidade que a gente sabe que vocês gostam.
Então, a gente vê muito, a maioria dos RPPS marcam os títulos na curva, justamente pela tranquilidade, né, de ter um título marcado na curva, mas é importante vocês entenderem também por que os fundos de vocês estão variando, a relação com o DI, por conta da marcação a mercado. Aqui eu trouxe para vocês verem questão de oportunidade, essa é a B35, e é o gráfico que mostra o spread, né, o IPCA mais alguma coisa. Então, ali está indo de 2019 até 2024, e aí a gente passa pelo momento de pandemia ali no meio, em 2020, que a gente, enfim, foi uma loucura, todo mundo estava já acompanhando o mercado, viu que a gente não sabia de absolutamente nada que ia acontecer, foi quando teve aquele pico ali, o spread saiu de 3, próximo de 3 para 5, subiu bastante. Mas depois que passou esse, enfim, quando a gente começou a entender o que estava acontecendo, vieram outros momentos de mercado e a curva abriu mais ainda, chegando ali a 6,5, voltando aos 6,5 agora, né, nessas últimas semanas. Então, é o momento para vocês comprarem. Historicamente, está muito atrativo. Está pagando a meta de vocês, que gira ali IPCA mais 5, 5,5, enfim. Então, vocês tendo um título que até 2035 vai pagar para vocês IPCA mais 6, que seja, não tem nem muito o que pensar, né? Vocês já estão acostumados, vocês já entendem qual é a importância desse investimento na carteira de vocês. Então, às vezes a gente ficou mal acostumado, na verdade, com o IPCA mais 6. Mas teve um momento ali que chegou a IPCA mais 5,5, um pouquinho abaixo. Ainda assim paga a meta, ainda assim é uma taxa historicamente muito alta para os títulos públicos, então a gente está aí há alguns anos com boas oportunidades para o tipo de investimento que vocês fazem, que é o investimento de longo prazo, que paga a meta atuarial e traz a baixa volatilidade para a carteira de vocês. E mais importante também, a questão da taxa de administração que vocês têm nos fundos vértices, né? Quando você compra um título direto, você não paga nada para ter ele. Você vai receber aquela taxa, o rendimento da taxa que você comprou até o final, sem precisar pagar nenhuma taxa de administração para o gestor que compra, faz essa mesma função. Então, vocês entendendo bem o processo, vocês não precisam pagar taxa de administração por fundo vértice. Agora que mostrar um pouquinho do quão inversamente proporcional é a relação entre o preço e a taxa. Quanto maior a taxa que vocês têm, mais barato é comprar o título. Então, a gente vê ali quando o preço está subindo, a taxa está caindo e vice-versa, justamente por conta daquela questão que a gente mostrou lá no começo, da gente descontar o fluxo, né? Então, vocês vão ter uma taxa maior e um preço menor. Quando vocês forem comprar as NTs e NBs, vocês têm que olhar sempre para a maior taxa que vocês vão ter. Consequentemente, o preço vai ser o mais barato. E aqui, eu trouxe a tabela da Ambima de ontem. Esse foi como fechou as NTs e NBs. Então, a gente está vendo ali a B26. A gente olha sempre para a coluna da taxa indicativa. Isso é para vocês terem uma referência de como é que está o mercado. Essa tabela da Ambima é como se fosse uma média das negociações que foram feitas no dia, e ela é divulgada no site da Ambima, vocês podem consultar para ter ela como referência. Ela sai por volta das 7 horas do dia, então daqui a pouco a gente vai ter a taxa de hoje, das negociações de hoje. E ontem elas fecharam dessa forma, a B32 a 6,01, a B45 a 6,11, a B26 ali a 6,21, então ainda é uma oportunidade muito boa. Só ali a B40 que está abaixo de 6, no 5,96, mas ainda está pagando meta atuarial de todo mundo. E agora indo mais para a parte do operacional mesmo, de como vocês vão comprar esses títulos, né? Beleza, a gente já entendeu que é um investimento bom para vocês, que faz sentido, mas como é que vocês vão fazer, como é que é o nosso lado, né? Trazer para vocês um pouco do nosso dia a dia e como a gente faz as cotações para mandar para vocês. A gente lá na BGC, a gente tem a mesa de operações que foca só na negociação de títulos públicos, tem pessoas específicas para trabalhar em AB. E aí, toda vez que chega uma cotação para a gente do RPPS, a gente aciona a nossa mesa e a nossa mesa vai até o mercado. A gente tem assets, tesouraria de banco, ou fundações, enfim, como clientes que estão ali de acesso à nossa mesa, e a gente bota a ordem de vocês a mercado, e aí a gente vai ter algumas ofertas, né? Vocês querem comprar uma B40, a gente vai lá na mesa,
galera, ó, a gente tem uma cotação aqui, uma B40, eles vão trazer para a gente a melhor taxa oferecida pela nossa contraparte, né, que são os outros clientes que estão querendo vender o título para vocês. E aí a gente manda essa taxa para vocês, e essa é um pouco da negociação, é o mercado de balcão, né? A gente precisa ir até o mercado, buscar um preço para poder entregar. A gente precisa ter as duas pontas, vocês querendo comprar e alguém querendo vender para vocês, para poder fechar esse negócio. E aí, a mesa de negociações, fica o convite para quem estiver em São Paulo, quiser ir lá na BGC para ficar ali 5 minutinhos da mesa, que vocês vão ver a loucura que é, a gritaria, quem já foi lá sabe como é que funciona a mesa. E uma parte importante que a gente gosta de frisar também é o quão dinâmico é o mercado e por que é muito importante de vocês estarem prontos na hora da cotação para vocês fecharem o negócio que vocês têm. Porque aqui eu trouxe o Day 29, que é o Day futuro, que é negociado, que a gente consegue acompanhar. Nos últimos dias, ali do dia 31 de julho até ontem, anteontem. Na sexta-feira, quando saiu o dado dos Estados Unidos, de manhã cedo, foi aquela parte vermelha ali do DI caindo. Tudo que está de vermelho ainda está caindo, o verde subindo. Por que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Cada candle desse, né, que a gente chama, são 15 minutos de negociação. Então, se você está comprando ali em cima, você manda uma cotação para aquela hora ali, saiu um dado, se você demorar 10 minutos, pode ser que o DI já não esteja mais daquele jeito, e aí o mercado todo já mudou, o preço que a gente mudou não vale. A gente não consegue entregar o preço para vocês e vocês não conseguem fechar, então tem que ser muito dinâmico. 1 hora é muito tempo para a gente segurar um preço, às vezes 10 minutos é muito tempo, às vezes a gente até consegue manter o preço por 1 hora, mas quanto mais dinâmicos vocês sejam na hora da cotação, melhor vai ser para vocês, na questão operacional mesmo, de vocês garantirem que vocês vão ter o preço mais justo para aquele momento. Por isso que eu vou colocar depois o horário de corte, é importante também, para vocês estarem com tudo pronto lá para fechar a negociação de vocês. E aí, o que vocês precisam ter para começar a comprar título público, né? Agora, eu já olhando mais para o mundo de vocês, as exigências que vocês têm que cumprir. Primeiro de tudo é vocês terem uma conta custódia, que é a conta Selic. A Selic é o sistema especial de liquidação e custódia de títulos públicos. Então, é onde vão ficar guardados aqueles títulos públicos em nome do instituto de vocês. Vocês podem ter mais de uma conta Selic, mas vocês precisam ter pelo menos uma para vocês comprarem os títulos públicos. Então, vocês podem ter a conta em um lugar e fechar a cotação com o outro, não tem problema, mas é importante que a conta esteja aberta. E aí é um processo de envio de documentos, assinar contrato, aquela parte um pouco mais burocrática, um pouco mais chatinha. Passado isso, vem o credenciamento das instituições. Toda instituição que vocês vão fazer a cotação tem que estar credenciada como corretor ou distribuidor. E aí, vocês mandando a documentação para as casas que vocês querem credenciar para cotar, vocês estando ok com o credenciamento, a gente parte para a compra de fato, que é onde começa a ficar mais emocionante, que é a cotação. Geralmente, o que a gente vê dos RPPS fazendo é via e-mail. Então, seleciona a lista das instituições credenciadas, manda um e-mail para eles com algumas informações essenciais, que são essas daqui. Primeiro, o que vocês estão fazendo, comprando ou vendendo. O tipo de liquidação à vista ou a termo, geralmente, a grande maioria das operações que a gente vê no mercado, não só de RPPS, é a termo, onde você paga no dia seguinte. Qual é o papel que você está comprando, se é uma LFT, uma NTNB, qual é o vencimento, qual o volume que você está comprando, quantidade ou financeiro, pode ser... ou eu quero comprar 10 mil papéis, que dá em torno de 42 milhões, mais ou menos, depende do vencimento. Ou um financeiro, pode ser eu quero comprar por volta de 10 milhões de reais, 5 milhões, enfim. Dependendo do volume que vocês querem fazer, é importante que vocês coloquem isso na informação de cotação e o horário de corte. O horário de corte é aquele momento em que todas as casas vão mandar para você a taxa que tem ali naquele momento. E isso garante de que vocês vão estar sendo justos, né? Vão estar trazendo uma competitividade que vocês vão estar, de fato, naquele momento, com a melhor taxa que vocês poderiam ter. Então, vocês vão receber pelo menos 3 cotações, né? Que geralmente é o que faz sentido na hora de uma cotação, pode ter mais ou menos, mas pelo menos 3. E aí, vocês fecham com quem mandar a melhor taxa para vocês. Então, garantindo que naquele momento, a diferença entre as taxas costuma ser muito pequena, porque é ali coisa de ajuste entre um preço e outro.
vocês garantem que vocês têm um preço competitivo. E ao custodiante informar com quem você fechou a boleta, qual foi o preço e mandar sempre a informação para ele fazer tanto a marcação quanto a liquidação. Aí, voltando aqui, para a cotação, confirmou com quem mandou a taxa boa para vocês. No dia seguinte, vocês mandam os recursos para a conta do custodiante, sempre para o custodiante, mesmo que a cotação tenha sido fechada com a instituição A e está custodiado na instituição B, vocês vão mandar sempre o recurso, né, o financeiro, para a instituição B, no caso do custodiante. Uma coisa importante também é o volume que vocês vão comprar. Não tem problema se vocês não querem fazer um lote padrão, que são os 10 mil papéis, os 42 milhões de reais, ali aproximadamente. Pode ser no fracionário, isso não faz diferença na hora de você comprar. Já vi alguns RPPS em dúvida, ficando um pouco inseguros quanto a isso, mas não se preocupem ao tamanho da boleta, né? Vai ter preço para vocês. E também é importante vocês saberem que não existe quantidade quebrada, né? Então, nunca vai ser 10 milhões fechado, vai ser sempre o valor mais próximo disso. Então, é interessante que vocês fechem a cotação, olhem sempre para a taxa na hora de negociar, não precisa se atentar ao PU na hora da cotação, porque acaba atrapalhando a dinâmica do processo. A taxa é um número que, enfim, tem 4 casas decimais, e aí é mais fácil de você controlar ali e ver quem está mais competitivo ou no número mais simples, né? Então, foquem no PU, depois depois vocês podem consultar o PU, isso existe um site da calculadora da B3 para vocês olharem, mas toda a operação, o custodiante vai ter essa informação, quem fechou a operação vai ter essa informação para você também. Então, se atentem sempre à taxa na hora de fechar. E é isso, pessoal. Espero que vocês não tenham ficado dúvidas. Caso tenha alguma dúvida, a gente está... Agora o evento está acabando, né? Mas amanhã a gente vai estar aí também lá no nosso stand. Fiquem à vontade para fazer perguntas para a gente. Aqui está o QR Code, acho que vai direto para o e-mail. Então, fiquem à vontade. O nosso telefone está aí também. O Juarez e eu lá da BGC, a gente atende vocês na parte de títulos públicos. E é isso. Obrigada. Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel, eu trabalho na área de gestão da Integral Investimentos. Falar rapidinho, então, pela Integral aqui, da Integral para vocês. A Integral é uma casa de crédito, tá? A gente começou em 1999 fazendo servicing financeiro, fazia sistema de gestão de risco para bancos. Em 2006, fomos uma casa pioneira na estruturação de FDICs. Acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, alguns de vocês, inclusive, vão se assustar com isso, outros não, mas o fato é que um dos sócios da Integral, ele participou do time que fez a regulação da securitização no Brasil, que permitiu a instituição do produto FDIC. Então, a gente foi uma das primeiras casas, a gente foi a primeira casa a estruturar um FDIC no Brasil, e uma das primeiras gestoras independentes a fazer a gestão de FDICs. Bom, desde 2011, a gente, então, tendo sempre essa expertise no crédito privado, desde 2011 a gente faz gestão de fundos de crédito privado em geral, que é a área uma das áreas que eu me incluo ali na Integral. A gente tem áreas bem separadas lá que faz a gestão de FDIC e a área de fundos de crédito, que é que eu me incluo. Em 2015, desde 2015 a gente tem um braço imobiliário, que é a Brei. Em 2018, a gente constituiu também uma DTVM para fazer a distribuição dos FDICs e também constituímos um conselho consultivo para trazer um pouco mais ali de governança para a empresa. Então, ali um pouquinho só dos sócios, né? O Herman e o Fagundes, que foram sócios fundadores da Integral, foram presidentes de banco aqui. O Herman foi presidente do BMG, Carlos Fagundes da Itaú Leasing, CFO também do Chase Manhattan, e o Bidet aqui, que veio com a aquisição da Brei, que é o nosso braço imobiliário, e aqui o nosso conselho consultivo, então, Hélio Magalhães, Antônio Bernardo, Jean Carsten e a Fátima Gouveia. Enfim, a gente é uma casa de crédito privado, a gente tem fundos de crédito privado. Passando rapidamente, o que a gente tem aqui, principalmente nos fundos que a gente tem a oferecer aqui para o público de RPPS. Então, olhando a carteira dos nossos fundos, o que a gente compra? A gente tem ali, então,
Letras financeiras, que são ali títulos de dívida bancária, né? Então, bancos ali precisam ali desse funding, de alguma forma. Um dos produtos ali são as letras financeiras. É um ativo ali que ele tem um prazo mínimo de 2 anos numa LF Senior. Diferente ali de uma CDB, por exemplo, que tem a possibilidade de resgate antes do vencimento. Aqui não existe essa possibilidade, mas o que pode se fazer é negociar em mercado secundário, ou seja, você tem o seu título, você pode vender ali para outro investidor e aí você vende no preço que está no mercado no momento. Remuneração aqui de letras financeiras pode ser em CDI, índice de preços ou taxa pré-fixada. Aqui nos nossos fundos a gente está olhando para principalmente ativos aí indexados ao CDI. Então, tanto letras financeiras quanto debêntures. Debêntures ali no caso são títulos de dívida emitidos por empresas privadas, né? Parecido ali com a letra financeira, mas aqui em vez de uma instituição financeira fazer essa emissão, são empresas. Então, em geral, são utilizadas pelas companhias para o financiamento de projetos, aumento de capital, aumento da capacidade produtiva da empresa e também reestruturação de dívidas. A empresa tem uma dívida de curto prazo que ela precisa pagar ali, então ela emite uma nova debênture com prazo mais longo, que ela vai pagar daqui 5, 6 anos, e repaga essa dívida mais curta. Também podem ser emitidas ali atreladas ao CDI, índice de preço, taxa pré-fixada ou até indexada ao dólar. Um tipo específico ali, né, de debêntures, que são as debêntures incentivadas, né, que são aquelas utilizadas para financiamento de projetos de infraestrutura e que tem aquela isenção, né, do governo do imposto de renda, e isso barateia essa captação para as empresas, porque o investidor ele tem ali, principalmente aí pessoa física, tem a isenção do imposto de renda, então ele aceita um prêmio menor ali, uma taxa menor de retorno, porque ele não vai pagar o imposto de renda. Para as RPPS, né, para fundos de investimento que não tem essa isenção, fica ali, apesar de ser um ativo indexado ao IPCA, não tem a isenção, então não faz diferença, você só tem um ativo ali com uma taxa um pouco menor, então acaba sendo mais interessante olhar os ativos indexados ao CDI. E FDICs, né, a expertise da casa, então a gente também compra cota de FDICs, né, o FDIC, né, ele é um fundo de investimento. Aliás, FDIC é Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Ele é um fundo de investimento que compra ali uma carteira de recebíveis. Esses recebíveis ali, eles podem ser desconto de cheques, parcelas de cartão de crédito, aluguéis, duplicatas, qualquer tipo de recebível que essa empresa tem, ou seja, ela tem direito a rever o crédito futuro, o FDIC antecipa com desconto para essa empresa, então o FDIC acaba sendo um produto ali, a gente chama de crédito estruturado. Ele é um fundo diferente, o nosso fundo de crédito vai comprar debênture de uma empresa, vai comprar debênture de outra, vai comprar letra financeira de outra. O FDIC ele já tem um caminho traçado no regulamento, ele vai fazer exatamente só esse tipo de aquisição de recebível. Falando um pouquinho agora do mercado de crédito privado, fazer um resuminho do que foi ano passado. Quem acompanha um pouco esse mercado, quem acompanha um pouco fundos de crédito, percebeu uma certa volatilidade nesse tipo de fundo no ano passado, até para passar um pouquinho da intuição, porque a gente fala muito aqui, quando a gente fala de bolsa, a bolsa subiu, a bolsa caiu, é intuitivo, você sabe, a bolsa subiu, isso é bom, a bolsa caiu, isso é ruim. Para um ativo de crédito privado, a intuição é um pouco diferente, porque a gente fala, a taxa abriu, a taxa fechou. A taxa abriu, ou seja, pode parecer que meu ativo que eu tenho está pagando mais prêmio, então isso é bom. Não, na verdade isso é ruim. Por que isso é ruim? Então, basicamente, passando aqui, fala um pouquinho de marcação a mercado, então, pode até ser um pouco básico para alguns de vocês que têm um pouco, são familiarizados com esse conceito, até complementando, a Marcele já trouxe um pouco isso na apresentação dela. Só um exemplo aqui, eu tenho um papel aqui que foi emitido a R$1.000, uma quantidade aqui foi emitida a R$1.000, pagando, é um papel pré-fixado, vai pagar 10% ao ano, prazo de 5 anos e vai me pagar tanto a amortização de principal quanto juros no vencimento. Então, aqui eu já sei que esse ativo, como ele é pré-fixado, ele vai me render 10% ao ano, então essa empresa vai me pagar daqui 5 anos esses 10% por esses 5 anos, que vai dar aqui, no caso, R$1.600. Ou seja, eu não consigo reaver esse dinheiro antes desse período de 5 anos. Então, se eu quiser sair dessa operação, eu tenho que vender para outro investidor. Então, no caso aqui, um exemplo, se depois de um ano, o meu papel que eu tinha, que valia R$1.000, ele rendeu 10% nesse primeiro ano, eu tenho um negócio na minha mão que eu julgo que vale R$1.100. Né? 10% ali, rendeu R$100, R$1.100. Só que agora, essa empresa que captou a 10%, as condições dela, o mercado vê que melhorou as condições dela. Ou seja, se essa empresa precisava de 10% ao ano para captar,
Agora, digamos que o mercado julga que 8% ao ano é satisfatório. Não, eu aceito só 8% ao ano. Para a empresa não muda nada, porque ela vai pagar lá no fim os 1.610. Mas se eu vender a 1.100, nos 1.100 que está marcado na minha carteira, esse ativo, para alguém, como a empresa vai pagar 1.610, essa pessoa vai ter os 10% ao ano. Para essa pessoa ter os 8% ao ano, eu posso vender mais caro para ela. Então, se eu vender a 1.180, a pessoa vai ter os 8% ao ano, dado que ela vai receber esses 1.600. Ou seja, aqui a taxa, a gente fala que a taxa fechou, ou seja, abaixou a taxa, abaixou o prêmio de crédito, valorizou o meu papel. É por isso que essa intuição é o contrário. Abriu taxa, isso é ruim para os fundos de crédito, fechou taxa, diminuiu aqui, teve uma valorização. Aqui teve uma valorização de 7,6%, ou seja, eu tive os 10% de ganho no primeiro ano e no momento da venda eu tive um ganho adicional de mais 7,6%, dado esse fechamento de taxa. E aí o oposto é verdadeiro também, né? Então, se a taxa abre de 10% para 12%, eu tenho que vender mais barato para a pessoa ter esses 12%. Então, essa é a intuição, né? Aumenta a taxa, cai o valor do meu título, fecha a taxa, aumenta o valor do meu título. Então, como foi 2023? Aqui, a gente vai passando aqui, mas a gente vê que isso aqui seria a média das debêntures. Debêntures ali, a gente pensa, uma letra financeira, ela não tem uma indicativa da Anbima, igual a Marcele mostrou aquela tabela dos preços que a Anbima indica que são justos para os títulos públicos, a gente tem, para a maioria das debêntures, taxas indicativas. Uma letra financeira não tem uma taxa indicativa Anbima. Então, cada administrador vai marcar o preço que ele considera justo para a emissão do Bradesco, do Itaú, do Santander, em cada faixa de vencimento desses papéis. Para as debêntures, a Anbima fala, não, esse papel a gente vai marcar a 1,70, esse papel a gente vai marcar a 2. Esse 2 significa CDI mais 1,70, CDI mais 2, que é o que a gente chama de prêmio de crédito, né, que é o que essas empresas precisam pagar acima de um título público para ter essa captação. Entra aqui prêmio de crédito e um pouquinho de prêmio de liquidez também, porque é um ativo, você consegue vender facilmente, mas é um pouquinho mais difícil do que vender o título público. Então, a gente precisa desse prêmio de liquidez aqui nos títulos de crédito. Então, aqui, olhando uma média dos papéis que estavam ao mercado no começo do ano passado, as empresas captavam ali, na média, a CDI mais 1,75 para emitir uma debênture. Expectativa ali, voltando, então, janeiro de 2023, era positiva, porque a Selic estava muito alta, passou 2022 ali praticamente todo em 13,75, isso para as empresas que estavam captando a CDI mais 1,75, ou seja, 13,75 mais 1,75. Então, acima de 15% ao ano, isso é muito custoso para as empresas. Então, a expectativa era de que a Selic ia começar a cair, e caiu, né? Hoje a gente vê que está em 10,75 essa Selic. Então, a gente tinha essa expectativa que as dívidas iam ficar mais baratas, e isso é bom para o fundo de crédito, porque a gente precisa ali, né, como investidor, de uma Selic interessante, né, que atrai os investidores. Agora, uma Selic muito alta, isso é ruim, porque você pode matar a empresa, e ela vai lá e dá default, ela não te paga de volta, e aí você tem inadimplência, e isso atrapalha o retorno do seu fundo. Só que aí a gente teve o caso da Americanas, acho que vocês acompanharam, pelo menos, no mínimo superficialmente, vocês viram, né? Foi uma questão de fraude no balanço das Americanas. Então, Americanas, que tinha um rating emitido pelas agências de rating de AAA, passou por todo mundo, passou pelas agências de rating, passou ali pelas auditorias, né? Enfim, o papel das Americanas teve essa fraude, gerou um pequeno pânicozinho ali no mercado, porque se a Americanas é um papel AAA, aconteceu essa fraude, né? Quem sabe, né? Que empresa mais pode acontecer isso? Então, bancos começaram ali uma redução na concessão de crédito para empresas, fundos de investimento também começaram a parar um pouco de comprar debêntures, com menos dinheiro ali, menos liquidez. Os fundos começaram a captar menos, ou seja, menos dinheiro para comprar papel no mercado, e para novas empresas que também precisam emitir novas dívidas, fica mais caro para elas porque tem menos dinheiro no mercado, ou seja, a taxa para emitir debêntures subiu ali de 1,75 para 2,5. E como a gente viu, a taxa abre, os fundos de crédito ali tem um tombinho ali nos seus retornos. E isso, principalmente mesmo os fundos que não tinham Americanas, que a Americanas foi marcada ali de um dia para o outro em 50% ali. Então, se você tinha 2%, tinha muita gente que é 2%, 3% do seu fundo em Americanas, no dia seguinte, metade desse valor, devido à marcação ao mercado, foi para o saco. Então, você perdeu 1,5% num fundo de crédito que ninguém espera que vai ter essa volatilidade.
Uma forma que fundos de crédito ali se defendem dessa possibilidade, qualquer empresa ali, a gente vê que aconteceu com Americanas, pode acontecer com qualquer empresa. Por isso, fundos de crédito costumam ter ali uma pulverização muito grande. Então, a gente vê fundos de crédito trabalhando ali com concentrações máximas de 5%, 4%, 3%. Os nossos fundos ali direcionados ao público de RPPS, a gente trabalha com uma concentração máxima de 2% no máximo em um mesmo papel. Isso porque sempre pode acontecer de alguma empresa ali entrar em recuperação judicial, de ter essa inadimplência. Por isso ali que a gente mantém ali o mínimo possível em cada empresa, claro que ali num nível ali que a gente consegue fazer uma análise boa de todos os ativos que a gente tem na carteira. Em seguida de Americanas, o mercado ainda estava começando a se recuperar desse impacto de Americanas. Light, a mesma coisa. Então, Light ali, a gente viu, Light já era uma empresa que, apesar de ser um setor considerado mais defensivo que a distribuição de energia elétrica, Light era um caso que eles têm muitas perdas, eles atendem ali, especificamente no Rio de Janeiro, e eles têm muitas perdas devido ali a regiões que eles não conseguem entrar para cortar luz, enfim, tem muita perda no Rio de Janeiro. Light já era um caso que o mercado via como um pouquinho mais complicado, mas ninguém esperava também ali, eles anunciaram que contrataram uma empresa que é especializada em recuperação judicial. Então, foi suficiente ali para mais um pânicozinho no mercado. E foi dentro ali de um mês, duas grandes empresas que a maioria dos fundos tinham dando problema. Isso aí causou um pânico no mercado. As taxas para emitir debêntures chegaram para perto de CDI mais 3, sendo que ela estava ali em CDI mais 1,75 no começo do ano. Isso para os fundos de crédito, em menos de um mês, as taxas abriram 1,5. E esse efeito abriu a taxa 1,5. Se é um papel, só para facilitar a conta, se é um papel de 10 anos, você multiplica por 10 esse efeito. Então, se abrir 1,5 num papel de 10 anos, você perdeu 15% na sua posição. Então, isso amplificado causou ali um período complicado, 2 meses ali um pouco mais complicados para o crédito privado. O bom é, os papéis abrem a taxa. Se acontece bem, se as empresas, todas essas empresas não quebram, e não vai quebrar, porque abriu a taxa de todas as empresas. Todas as empresas não vão quebrar. Quando essa taxa começa a voltar, volta o retorno do fundo. Por isso que a gente vê fechamento de 2023, os fundos de crédito, quase todos fechando ali, pelo menos no CDI. Então, num ano que foi muito complicado ali para os fundos de crédito, a gente vê um ano ali que o pessoal entregou o CDI. Ou seja, um fundo de crédito ali, se claro, se tem uma boa gestão, se tem políticas muito bem estabelecidas, se tem níveis de concentração que são respeitados ali, a gente acaba sendo um investimento bem conservador. Bom, continuando o ano aí, a Selic tinha aquela projeção de cair, demorou um pouco mais ali para começar a cair essa Selic, e aí num momento que fundos de crédito recebendo resgate, ou seja, não tinha dinheiro para comprar nova dívida, não tinha dinheiro para comprar coisa no mercado secundário, então uma empresa que estava enforcada, não, ela tem que pagar uma dívida no próximo mês, ela precisa fazer uma emissão de debêntures para pagar a dívida antiga e alongar essa dívida. Não tinha bolso no mercado, então essas empresas tiveram que ficar fazendo empréstimos de curto prazo com bancos, a taxas gigantescas. Quando a empresa emite uma debênture, ela tem ali um negócio que chama covenant financeiro, que ela é um compromisso ali que vem na escritura do papel, normalmente ligado a um indicador de alavancagem. Então, está lá, a gente usa muito lá o dívida líquida por EBITDA, que é um indicador de alavancagem dessas empresas. E ela não pode passar de um certo nível de alavancagem. Como essas empresas não estavam conseguindo captar dívida muito cara, muita empresa quebrando o covenant, e se ela quebra o covenant, ela tem que chamar uma conversa com todos os debenturistas, e aí para ver como que vai se resolver isso. Então, muitas empresas aí quebrando covenants, algumas empresas grandes ali, anunciando recuperação judicial, como foi o caso de Marisa, Grupo Petrópolis. Então, ao longo do ano tiveram mais alguns casos, mas aí já foi um momento que, nesse primeiro momento, a gente vê que a taxa média dos papéis já foi lá para cima. Então, teve um primeiro momento de pânico que teve uma reprecificação em todos os papéis do mercado. Então, conforme foram aparecendo um ou outro caso pontual, isso já não atrapalhou tanto assim as carteiras em conjunto dos fundos de crédito, porque ali já tinha ocorrido esse pânico, esse movimento de reprecificação dos papéis. Então, como novamente ali tem essa pulverização
nas posições dos fundos de crédito ali, esses casos pontuais ali vão causando efeitos ali pequenos, às vezes você nem percebe na cota do fundo que teve algum probleminha específico. Bom, segundo semestre, teve início ali o ciclo de cortes da Selic, voltando aí o otimismo do mercado, a gente começou ali a ter um fechamento de taxas. Então, a partir ali de maio, junho do ano passado, a gente começou a ver retornos muito fortes dos fundos de crédito, é aquilo. Se a taxa abriu de 1,70 para 2, e no mês seguinte ela chegou de 2, voltou para 1,70, você vê um mês muito ruim e um mês muito bom. No geral, o que foi, voltou ali, ficou meio que no 0 a 0, só rendeu o CDI mais 1,70 original. Por isso que a gente viu ali meses muito ruins de retorno para o fundo de crédito, depois meses muito bons, que é basicamente ali como se fosse uma ação caindo o preço e voltando no mesmo preço. Aí até o fim do semestre, ali, então a gente teve ali a continuidade dessas quedas nas taxas, e aí começou ali um movimento que a gente vê hoje ali até de, tá, mas essas taxas estão caindo, vão cair até quando? Quanto que vai ficar ali muito espremido o prêmio de crédito? Aqui hoje a gente tem ali as empresas emitindo a CDI mais 1,55. Lembra que lá a gente tinha 1,75, né, no começo. Então, hoje a gente está com um nível de prêmio de crédito abaixo do que a gente tinha antes do começo do ano passado, que teve todo esse problema. Só que a gente identifica algumas coisas. Empresas AAA estão pagando menos do que lá no começo. Então, a gente tem papéis AAA, principalmente a gente vê setores ali que tem uma receita perene, então, saneamento básico, distribuição de energia elétrica, emitindo no mercado primário, ela vai emitir uma dívida CDI mais 0,9, CDI mais 0,85. O mercado espremeu muito a taxa nos papéis AAA. Agora, empresas ali, AA, empresas que não acessavam o mercado de capitais e agora estão acessando, ainda estão com taxas acima do que tinha lá. Então, depende, agora cabe muito ali a uma gestão profissional que sabe identificar, além da qualidade de crédito desses papéis, um preço interessante. Então, a gestão ativa ali, uma gestão profissional, se faz ali muito necessária no momento atual, que ainda tem muita oportunidade. Mostrando aí, então, só o que aconteceu com a captação do fundo de crédito privado, a gente vê aqui, o começo do ano passado, a gente viu saída líquida aqui, mas voltou muito rápido. A gente com essa Selic, acima de 10%, 10% de Selic, mais o prêmio de crédito, é muito prêmio. Então, está muito forte a captação para o fundo de crédito. A gente superou ali, rapidamente, tudo isso aqui que saiu no começo do ano passado, a gente já recapturou, e mais. Então, hoje ali o PL dos fundos de crédito privado está em 1,9 trilhões. A indústria está captando muito. A indústria está captando muito, mas vai ter ativo para todo mundo? A gente vê aqui as emissões de debêntures voltando com muita força. Então, isso aqui é o volume de emissões mensais de debêntures. Começo de 2023, a gente vê que ficou muito fraco naquele momento que os fundos estavam sofrendo no retorno, não estavam captando. Agora, com a liquidez alta, o nível de emissões aqui voltou muito forte. E a gente tem cada vez mais... o estoque de debêntures aqui, a gente vê cada vez mais novos recordes do estoque de debêntures, ou seja, a soma do valor de todas as debêntures do mercado. Então, está acompanhando, a gente vê que está acompanhando o crescimento dos fundos. Os fundos estão captando, mas tem debênture para todo mundo, está aumentando a emissão e a gente tem cada vez mais emissores diferentes. Ou seja, se a gente vê, voltando lá para 2015, a gente tinha aqui em torno de 100 emissores diferentes somente. Ou seja, se você quisesse ter um fundo com 1% de concentração máxima de cada emissor, você tinha que comprar papel de todo mundo. Hoje a gente tem ali perto de 1.200 emissores. Então, você realmente consegue montar uma carteira do seu agrado com nomes que realmente você confie e que você julgue que tem bons preços e não você está comprando qualquer coisa só para encher seu fundo e não deixar ele ineficiente. Então, aí para os próximos meses, Selic elevada vai manter o apetite do investidor por fundos de crédito privado indexados ao CDI. Então, aquela captação positiva que a gente está vendo, provavelmente vai continuar. A liquidez alta vai manter o mercado de emissões aquecido. Inclusive, muitas empresas que emitiram dívida a CDI mais 2,5, uma dívida que tem ainda 5 anos pela frente.
o que está acontecendo com muita empresa? Ela recompra esse papel e emite uma dívida mais barata. Isso está acontecendo, a gente está vendo bastante isso. E, normalmente, ele paga assim, um prêmiozinho por esse resgate antecipado. Então, a gente tem um papel ali de CDI mais 2,5, provavelmente ele já está marcado ali no CDI mais 1,5, por exemplo. Então, a empresa recompra esse papel, paga um prêmiozinho por isso e emite ali uma dívida no CDI mais 1,5, que é o que o mercado considera o preço justo dela no momento. A gente teve um nível de queda na Selic, né, que reduziu o custo de dívida das empresas. Até a gente achava que ia ser um pouquinho mais, né? A gente, uns meses atrás, olhava e pensava num 9, talvez um 8,5, mas agora meio que sumiu um pouquinho do radar, por enquanto, essa Selic de um dígito, mas pelo menos aqueles 13,75 era muito custoso para as empresas, né? Estamos com menos espaço para queda nas taxas das debêntures, então a gente vê segundo semestre, foi muito forte o retorno dos fundos de crédito. A gente vai ver agora retornos mais parecidos ali com o carrego da carteira. O que é o carrego da carteira? A gente tem uma média ali das debêntures pagando CDI mais 1,5, por exemplo, o fundo vai dar, na média, ali CDI mais 1,5. A gente não vai ter ganhos adicionais devido ao fechamento de taxas, ainda está ocorrendo, mas está diminuindo ali o limite, como a gente viu ali, que a gente já chegou num nível de taxas ali, até um pouquinho abaixo do que a gente tinha no começo do ano passado. Então, os fundos aí devem seguir aí com desempenho positivo e baixa volatilidade agora. Claro, sempre pode ter um novo evento ali, mas a gente viu no ano passado, que foi, o nosso fundo, por exemplo, ali, foi literalmente o pior no nosso fundo, ele entregou 99% do CDI. Ou seja, é um fundo ali, acaba sendo um produto bem conservador. É isso, pessoal. Se qualquer dúvida aí, estamos abertos. Pessoal, nós temos mais 9 minutinhos aí. Se alguém quiser fazer uma pergunta, algumas perguntas. Boa noite, sou o Renan, do Votoprev, Votoporanga. Frequentemente a gente é assediado enquanto RPPS a fazer investimento nesses fundos vértice do Banco do Brasil, mas o que muita gente não fala é que existe uma taxa de administração considerável que a gente faz. Então, às vezes, adquirindo títulos públicos, pode ser que isso fique mais barato, Marcelo, seja mais, compense mais para o RPPS do que ceder esse assédio que os bancos fazem com a gente? Renan, obrigada pela pergunta. Com certeza é mais vantajoso para o RPPS comprar título público diretamente, justamente porque, se você pensar num fundo vértice, é um fundo que ele compra um único ativo de um único vencimento, não é nada diferente do que vocês estão fazendo quando vocês compram ele diretamente. Só que o fundo vértice tem uma taxa de administração porque ele tem um gestor por trás. Então, não é muito justificável vocês pagarem por um produto que vocês podem adquirir sem nenhum custo. Tanto pela custódia, diversas casas, a gente, inclusive, não cobra pela custódia, sei de outros também que não cobram, e não tem taxa nem pelos custodiantes ou pelo tesouro, enfim, B3, qualquer coisa que pudesse cobrar. Não existe nenhum custo para vocês em cima da compra direta dos títulos, diferente dos fundos de vértice, que tem essa taxa de administração que acaba subtraindo do fundo, né, a rentabilidade do que o RPPS poderia ter com uma compra direta. Obrigada.